Ok, boa tarde. Nós somos o grupo C. Estamos apresentando o trabalho sobre parênteses de Poisson e o seu paralelo com a quantização canônica. Né? O nosso grupo é formado pela Jéssica, pelo Arthur, por mim, Micael, e pela Sofia. E aqui a gente vai tentar explicar algumas coisas já apresentadas na disciplina de mecânica e fazer esse paralelo com mecânica quântica. Bom, a nossa motivação é ver como é que acontece essa transição dos parênteses de Poisson do caso clássico para o caso quântico, né? Como a gente pode ver aqui à esquerda, no caso clássico, o parênteses de Poisson formado pelas coordenadas pelo momento é igual a 1. E já no caso quântico acontece a transição das coordenadas, né? De agora ter um chapéu, e também os parênteses de Poisson são chamados de comutadores. E agora o resultado é dado por esse parênteses de Poisson de I vezes o H cortado. Então, começamos. Olá, boa tarde, meu nome é Sofia. Começamos primeiro com a abordagem com a mecânica lagrangiana. O que é a mecânica lagrangiana? É uma abordagem paralela e mais rígida do que a mecânica newtoniana para a resolução de problemas de mecânica clássica. Partimos do princípio de D'Alembert, que associa forças aplicadas e a derivada do momento aplicados a uma distância, sim, a uma del de distância. Nós usamos uma generalização das coordenadas para coordenadas reduzidas e com holônomas, com vínculos honônimos e tudo. E definimos a lagrangiana do sistema, que é uma relação entre a energia cinética e a potencial do mesmo. O princípio de minimação, e continuando o raciocínio, continuamos a progredir até chegar na equação de Lagrange-Euler do sistema, que é o tal que relaciona o derivado temporal da derivada parcial da Lagrangiana em relação à derivada da sua coordenada e a derivada parcial da Lagrangiana coordenada, que é igual a zero. Próximo slide. A partir da equação de Lagrange-Euler, e tomando as coordenadas generalizadas a serem cíclicas, ou seja, independentes do tempo, se prova que o momento do sistema é conservado. Ainda por cima, a derivada temporal da Lagrangiana leva, então, à Hamiltoniana ao simplificar a fórmula e tomando certas substituições. E da Hamiltoniana tem certas equações, as equações de Hamilton, que são usadas para a resolução de problemas, que a derivada da coordenada relacionada igual à derivada da Hamiltoniana em relação ao momento, e a derivada do momento é menos a derivada parcial da Hamiltoniana em relação à coordenada. Pois bem, a partir do formalismo de Hamilton, né, a gente consegue, dada uma função f, né, dada uma função de uma grandeza f, derivada em relação ao tempo, a gente consegue definir os parênteses de Poisson. Pois bem, a partir da derivada temporal de f, temos que essa igualdade vai ser dada pelo somatório, né, da derivada parcial de f em relação a q vezes q ponto, mais a derivada de f em relação a p vezes p ponto, mais a derivada parcial de f em relação a t. Pois bem, q ponto e p ponto podem ser definidos a partir das equações de Hamilton, como a gente viu. E fazendo a substituição, a gente vê que a gente consegue definir a derivada temporal de f como a derivada parcial de f em relação a q vezes a derivada parcial de h em relação a p, menos a derivada de f em relação a p vezes a derivada de h em relação a q, mais a derivada de f, derivada parcial de f em relação a t, né? Ou seja, a derivada parcial de f.
Assim, a gente consegue definir os parênteses de Poisson como esse termo entre parênteses, certo? E dado duas grandezas, né? Ou seja, dado duas grandezas FG, a gente define os parênteses de Poisson da seguinte maneira. E, pois bem, voltando à derivada total de f em relação ao tempo, a gente pode definir ela com os parênteses de Poisson com a hamiltoniana, mais a sua derivada parcial em relação ao tempo. A partir dos parênteses de Poisson, a gente consegue deduzir várias relações interessantes das coordenadas e dos momentos. Pois bem, o parêntese de Poisson das coordenadas I e J são igual a zero, e o mesmo é dado pelos momentos I e J, e a derivada não, os parênteses de Poisson das coordenadas e do momento é dada pelo delta de Kronecker. E, bom, as equações de Hamilton também podem ser dadas a partir dos parênteses de Poisson, como é o caso de Q ponto, que é igual ao parêntese de Poisson de Q e a hamiltoniana. E P ponto é igual aos parênteses de Poisson de P e a hamiltoniana. Além disso, temos algumas relações dos próprios parênteses que são a anticomutatividade, né? Como a gente pode ver, os parênteses de Poisson de duas funções f e g é igual a menos os parênteses de Poisson de g e f, e também a bilinearidade, ou seja, dado uma soma de funções e o produto por escalar de duas funções, né, no caso f e g, a gente consegue definir o parêntese de Poisson dessas funções aqui a partir dessa soma e também por esse produto por escalares. Além disso, a gente consegue ver também a regra de Leibniz, né? Onde o parêntese de Poisson de um produto de funções por uma terceira função é dada por essa comutação entre G e F. Boa tarde, meu nome é Arthur. Eu vou falar um pouco sobre agora a parte da quantização canônica propriamente dita. Quando a gente vai estudar mecânica quântica, a gente entra num paradigma totalmente novo. Tudo parece que é muito diferente do caso clássico, né? A gente não tem mais posição, a gente tem, propriamente dito, a gente tem onda de probabilidade, de várias coisas estranhas, né? A gente só tem semelhanças dentro de certos limites. Nossos momentos generalizados e nossas coordenadas generalizadas passam a estar relacionados com operadores e coisas do gênero. Mas existe um certo paralelo entre a representação de Heisenberg com os comutadores e os parênteses de Poisson da mecânica clássica. A gente pode ver no slide que esse paralelo ele é bastante claro, né? Se a gente tem os comutadores de coordenadas é igual a zero, o comutador entre dois momentos é igual a zero, o comutador entre um momento e uma coordenada vai ser o delta de Kronecker vezes IH cortado. Além disso, a gente também tem um operador hamiltoniano que é análogo à nossa hamiltoniana no caso clássico, porque a evolução temporal de qualquer vetor no nosso espaço, na nossa espécie de espaço de fases quântica aqui, pode ser dada por esse vetor e a hamiltoniana. Isso a gente prova pelo teorema de Ehrenfest. E a evolução temporal da nossa coordenada é dada pelo comutador com esse operador hamiltoniano e de modo análogo pelo momento, né? Pode passar. Então, a gente pode imaginar, se a gente quer pegar alguma equação de movimento no caso clássico e olhar para ela no caso quântico, o que a gente pode fazer? O método de quantização canônica, ele é um chute. A gente, vem dessa analogia, a gente troca todos os parênteses de Poisson por comutadores e põe um chapéu em todo mundo, quer dizer, transforma nossas coordenadas em momentos em operadores. No fim, quem vai definir se isso funcionou ou não é
são os nossos experimentos, é claro. Até hoje parece que, bom, costuma funcionar, né? Um exemplo bem simples que a gente pode pegar é o do pêndulo, que a gente sempre estuda no caso clássico, né? Uma massa M pendurada em um fio inextensível e sujeita à força da gravidade. O ângulo que o fio faz com a normal seria a nossa coordenada generalizada, né? O movimento acaba sendo um problema unidimensional. A gente esperaria que ele ocorresse num plano, mas o vínculo entre o x e o y da nossa massa, se eles estão, enfim, vinculados pelo caráter inextensível do fio, e com isso a gente consegue descrever as equações de movimento. Você pode passar rapidinho. A gente consegue deduzir nossa energia cinética, nossa energia potencial, e construir nossa lagrangiana, da derivada da lagrangiana com relação à derivada temporal da coordenada generalizada, a gente obtém nosso momento generalizado, e a gente pode passar assim para o formalismo de Hamilton, né, para a Hamiltoniana. E é daí que vem o passe de mágica. A gente olha para os nossos, para nossa Hamiltoniana, para as nossas coordenadas e momentos, e diz assim: bom, a gente coloca, vamos dizer que eles são operadores e nossos parênteses de Poisson são comutadores. A gente faz esse chute e vê o que acontece. A partir da nossa Hamiltoniana, né, do caso quântico, a gente expande ela em série de Taylor, e após excluir os termos constantes e os casos não harmônicos, a gente tem que a nossa Hamiltoniana vai ser do seguinte jeito, certo? E a partir disso, né, um passo interessante que a gente tem que fazer é definir os operadores de criação e aniquilação que irão nos ajudar com a descrição das nossas equações, certo? Onde os dois são dados a partir das seguintes expressões. Pois bem, as propriedades interessantes envolvendo esses operadores são que um é o conjugado hermitiano do outro, e, além disso, quando eles comutam, eles dão igual à unidade. Assim, a gente consegue definir um espaço de Hilbert, né, formando uma base para o espaço. Nesse caso, né, a partir desses operadores, a gente consegue definir a nova Hamiltoniana, né, a partir deles. E ela fica com a seguinte cara, depois dessa manipulação algébrica. E depois disso, a gente define o operador chamado número de partículas, né, onde ele é o produto de A Dagger vezes A. E assumindo que essa grandeza, né, que o número de partículas é conservado, ou seja, a sua comutação com a Hamiltoniana é igual a zero, a gente consegue, a partir desses passos, né, definir e obter o valor de x, onde ele vai ser o produto da massa vezes o raio do pêndulo vezes a raiz, né, de GR. Substituindo essas deduções na Hamiltoniana, chegamos a uma relação bem simples, onde a energia do sistema cresce em valor de H cortado ômega para cada partícula no sistema, adicionada ao sistema. Ômega é definido como a raiz de G sobre R. O que é curioso é que para n igual a zero, ainda há um certo valor de energia associado ao sistema, tal que é a ômega H cortado sobre 2. E esse valor de energia é o tal que é associado à energia do vácuo. Nota-se que essa equivalência só vale para, equivalência geral que a gente fez, só vale para sistemas cujas equações de Heisenberg possam ser
tipo, criadas de forma equivalente às funções clássicas. O método não é mais possível de ser feito quando os potenciais são de ordens maiores do que os que a gente viu. Assim, por fim, a gente consegue estabelecer esse paralelo, né, entre o caso, nesse exemplo, entre o caso clássico e o caso quântico, tendo esse resultado interessante, onde conseguimos ver que na ausência de partículas ainda existe uma energia que é a energia do vácuo. E assim a gente finaliza o nosso estudo dos parênteses de Poisson junto com a quantização canônica.